Novidade no seu Indaiatuba Hospital. A partir de agora, atendimentos urológicos passam a ser feitos sem necessidade de agendamento. Nossos urologistas de plantão estarão a postos para atender e tratar de dores fortes como cólica renal e pedra nos rins. Fique atento para os principais sintomas: dor lombar de forte intensidade, dor para urinar, sangue na urina. Percebendo alguns ou todos esses sintomas, venha até o Indaiatuba Hospital para atendimento e tratamento adequado, sem necessidade de agendamento. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance. Olá, boa tarde! Está começando mais o Saúde em Dia, o nosso encontro semanal aos sábados aqui na Record para levar até você esse conteúdo médico ligado à saúde e de toda a equipe multidisciplinar. Hoje selecionamos 2 temas importantes. Doutora Selene, médica geriatra, falando de osteoporose, e Dr. Rafael Barreto, falando de hérnia de disco. Convido agora vocês a essa matéria com a doutora Selene, falando de osteoporose. Eu estou aqui com uma amiga, uma grande médica, a doutora Selene, médica geriatra, e o tema que você aí de casa enviou, pedindo esclarecimento, né, para a gente levar um conteúdo assim, para você de casa entender melhor o que é a osteoporose. Selene, obrigado a presença aqui no Saúde em Dia mais uma vez. Eu que agradeço, muito bom estar aqui para conversar, para bater um papo. Esse tema é super importante, a osteoporose. É um tema que tem uma grande relevância, ele tem uma conotação de um grande problema de saúde pública, né? À medida que a nossa população está envelhecendo, nós estamos cada vez mais tendo pessoas idosas do que jovens. Eu li uma matéria esses dias que no Rio Grande do Sul já tem um aumento de 40% de idosos e uma redução do número de pessoas abaixo de 30. Então a nossa população está nitidamente envelhecendo, e a osteoporose é uma doença osteometabólica progressiva e que ela vai então evoluindo com a idade, né? A gente sabe que a osteoporose, o que ela é? É uma doença que fragiliza os ossos. Ela faz com que os ossos, eles percam tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, aproveitando esse seu gancho, você trouxe até uma ilustração, né? Para o pessoal aí de casa entender mais ou menos o que acontece. Exatamente. Então, assim, o osso, né? A gente pega aqui, ó, o osso de uma pessoa jovem, né? Ele tem essa capinha aqui que a gente chama de cortical, bem grossinha, e essa parte toda furadinha, que a gente chama de osso trabecular,
bem fechadinha, com esses pilarezinhos. Aqui, ó, foi feito um corte, assim, ó, no meio. Exato. Vocês estão vendo a o parte osso interna. cortado assim, né? E aí você vê que esses pilares, eles são grossinhos e eles são contínuos, né? Então, esse osso aqui, para quebrar, ele tem que sofrer uma baita pancada. Ele tem que cair do telhado, sofrer um acidente de moto, assim ele quebra, tá? Já a pessoa que tem osteoporose, ela tem um osso assim, tá? A capinha aqui de fora, que é o cortical, bem fininha, e a parte trabecular, ó, toda furadinha, né? Parece um pão, assim, bem, com bastante ar. Vocês aí de casa, Dona Maria, Dona Joana, olha que coisa interessante, aquela massa do pão que tem bastante ar. Isso deixa o osso mais frágil. Exatamente. E então esses pilares daqui de dentro ficam mais finos e perdem continuidade. E esse osso aqui, o que ele causa na pessoa? A pessoa não sente nada com osteoporose. Eu brinco com os meus pacientes que osteoporose não dói, não coça, não pinica, até o dia que ele quebra, tá? A fratura é o que causa grandes problemas para as pessoas. A fratura, ela pode acontecer de pequenas alturas, então a pessoa está andando, tropeça, cai, ou ela vai sentar na cadeira, erra a cadeira, senta no chão, pode quebrar, mas ela também pode ter fratura, por exemplo, nas vértebras, que são os ossos da coluna, por desabamento. Então, com o próprio peso do corpo, esse osso vai ruindo, vai achatando, como se fosse um pilar frágil, com uma laje muito pesada, e ela vai ruindo. Um sinal clínico de osteoporose pode ser aquele encurvamento da coluna aqui na coluna torácica, em que a pessoa fica encurvadinha assim, porque aí as vértebras elas vão achatando, ficando nesse formato de cunha e aí dando essa conformação aqui. Um C, um fica C. um arco. É. Né? Então, assim, a osteoporose, ela dói no dia que ela quebra, ou as consequências das fraturas, como as deformidades. Aí a pessoa começa, sim, a ter dor por causa das deformidades. O diagnóstico, que como é uma doença silenciosa, que você colocou muito bem, ele é feito como? O diagnóstico, ele é feito principalmente como? Primeiro, você tira uma história clínica do paciente, então você vai ver os fatores de risco que a pessoa tem. Então, pessoas acima de 60 anos, mulheres pós-menopausa, homens a gente também tem que ver, principalmente acima dos 70, pessoas que já tiveram fraturas depois dos 50 anos, principalmente fraturas de baixo impacto, pessoas com baixo peso, sedentárias, pessoas que têm pouca exposição ao sol, pessoas que têm doenças gastrointestinais que levam a baixa absorção dos alimentos, como doença celíaca, doença de Crohn, várias doenças do trato gastrointestinal. Doenças como diabetes, artrite reumatoide, pessoas com problemas da hemoglobina, como a talassemia, são pessoas, eu já falei sedentarismo, tabagismo. Os renais crônicos. Renais crônicos, uso de medicações como corticoides cronicamente, ou outras medicações como anticonvulsivantes, anticoagulantes, são pessoas que estão mais suscetíveis a ter osteoporose. Mulheres magrinhas, baixo peso, branquinhas, elas são as mais suscetíveis. A gente tem um ganho de massa óssea máximo até a adolescência. Depois, o maior ganho é na adolescência, o nosso pico de massa óssea até os 30 anos. Depois dos 30 anos, a gente começa a perder essa parte aqui, o osso trabecular. Depois da menopausa, a mulher começa a perder esse osso cortical e no homem ele começa a perder esse osso cortical a partir dos 60 anos. Tá? E uma dica importante para quem está assistindo a gente em casa, assim, para ter uma qualidade óssea boa, um envelhecimento bom, o que seria assim? Isso aí, Eduardo, envelhecer bem é uma poupança da vida inteira, né? Então começa já na infância, na adolescência, a pessoa tendo
uma alimentação saudável, tendo prática de atividade física, tendo exposição solar, porque você vai formar esse banco de ossos até os seus 30 anos. Se você formou pouco osso, você tem pouco dinheiro na poupança, vamos pensar, né? Como se fosse um patrimônio, que não é dinheiro, mas é um patrimônio ósseo. Então, você pega, eu tenho uma paciente que veio de uma origem muito simples, e ela é moça e ela tem osteoporose, mas porque ela teve uma subnutrição, raquitismo. Um raquitismo. Que infelizmente é muito comum e pouco diagnosticado. Muito pouco diagnosticado. Aí ao longo da sua vida você tem uma dieta equilibrada, não basta você comer só cálcio. É claro que as pessoas que têm uma restrição de laticínios e elas não têm uma orientação adequada, elas estão mais suscetíveis até a osteoporose, porque a grande fonte de cálcio, não a única, a grande fonte de cálcio, a com maior biodisponibilidade são os laticínios, mas a gente tem outras fontes de cálcio, precisa de uma boa orientação médica nutricional. Folhas verdes escuras, excelente opção. E tem vitamina K, que também age inibindo o osteoclasto. Então, a gente tem, o que é uma alimentação boa para osteoporose? É uma alimentação variada. Ela tem os laticínios, ela tem que ter as folhas verdes por causa do cálcio, da vitamina K, ela tem que ter os grãos, tipo o grão de bico, que é rico em magnésio. Você tem outros alimentos com proteínas, porque você precisa também manter a sua massa muscular. Porque existe uma íntima correlação, né, Eduardo? Sim, muito, muito importante. Hoje a gente tem um tratamento, né? Então a gente tem a opção dessa análise médica, esse diagnóstico, essa orientação e no momento ter o tratamento não medicamentoso, que é tudo isso que você estava colocando, e em alguns casos também o medicamentoso. Então a gente estava falando do diagnóstico primeiro. O diagnóstico é feito basicamente o quê? Você identifica os fatores de risco e você então faz o exame da densitometria óssea, que é o exame padrão ouro ainda para o tratamento, para o diagnóstico da osteoporose. Em geral, eu também gosto de pedir um raio-x de coluna para a gente ver se tem fratura de vértebras. No exame laboratorial, ele nos ajuda quando você tem suspeita também de outras causas, de uma osteoporose secundária. Também é importante fazer exames de sangue e de urina, às vezes. Na densitometria, o que a gente vê? Se você tem uma perda óssea menor, aí é uma coisa de matemática, fica difícil, 2,5 desvios padrão. Se você vê que a pessoa tem essa perda, você está autorizado a entrar com tratamento. E o tratamento medicamentoso vai basear no quão séria é a sua osteoporose. Se é uma osteoporose que você tem esse valor no exame diminuído, você tem uma osteoporose com alto risco de fratura. Mas se você tem já uma fratura, você tem um altíssimo risco. E aí você muda o tipo de tratamento. Foi um bate-papo bem legal, uma aula, né? Como sempre, né, Selene? Você é muito densa, complexa, tem um grau de conhecimento fantástico. Qual é a mensagem para o pessoal em casa, Selene? Eduardo, a grande mensagem é: osteoporose é uma doença silenciosa, ela tem tratamento. Hoje nós temos medicações excelentes, temos um lançamento bem recente agora. E a mensagem é: teve fratura de baixo impacto, caiu da própria altura, caiu de uma altura baixinha e quebrou. Procure o médico, exija o diagnóstico de osteoporose, porque tem gente que fratura, por exemplo, o colo do fêmur é operado e só uma de cada 5 pessoas que tem uma fratura de colo de fêmur operada é diagnosticado como osteoporose. Então, teve fratura, exija o diagnóstico, procure o diagnóstico e o tratamento, porque osteoporose é uma doença que atrapalha a função, atrapalha a vida da pessoa. Qualidade de vida. A pessoa, ela passa a viver mal depois de uma fratura. Então, é muito importante que a pessoa consiga ter esse diagnóstico e tratamento para que ela possa viver bem.
Fique atento porque é um tema muito importante que acomete muita gente aí no dia a dia. Novidade no seu Indaiatuba Hospital. A partir de agora, atendimentos urológicos passam a ser feitos sem necessidade de agendamento. Nossos urologistas de plantão estarão a postos para atender e tratar de dores fortes como cólica renal e pedra nos rins. Fique atento para os principais sintomas: dor lombar de forte intensidade, dor para urinar, sangue na urina. Percebendo alguns ou todos esses sintomas, venha até o Indaiatuba Hospital para atendimento e tratamento adequado, sem necessidade de agendamento. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Saúde em Dia. Nós estamos iniciando aqui o bloco 2 da ortopedia. Eu sou Rafael Barreto, sou médico ortopedista e cirurgião de coluna. Vou falar hoje para vocês da hérnia de disco lombar. Então, pessoal, o que é hérnia de disco? A hérnia de disco nada mais é do que uma ruptura do anel externo do disco, né, e o extravasamento da parte gelatinosa, aquela parte mais interna. Então, lembrando um pouquinho, nós temos um segmento de coluna, né, é uma vértebra, um disco e uma vértebra. Esse disco ele é o responsável pela absorção do impacto e distribuição de carga em cada segmentinho da coluna. E quando esse disco ele tem um processo degenerativo, que ele vai desidratar, ele vai perder líquido, vai perder água, ele vai ficar mais fácil de ressecar. E esse ressecamento interno do disco causa as fissuras, que são pequenas rachaduras internas dele, que através dessas fissuras a parte gelatinosa extravasa e acaba herniando. Isso é a hérnia de disco. Tem muitas perguntas que chegam pra gente, né? Doutor, a hérnia de disco ela acontece em crianças, em idosos? Em quem que acontece a hérnia de disco? A hérnia de disco ela pode acontecer em todas as faixas etárias, né? Ela é muito mais prevalente entre os 20 e os 50 anos, mas ela pode acontecer em crianças, em adolescentes e em idosos também. Os segmentos que são os mais acometidos, né, que a hérnia de disco é mais frequente, são os últimos dois segmentos da nossa coluna. Por quê? Uma coisa básica, é o segmento que tem a maior absorção de carga, é o segmento da base da coluna que tem uma mobilidade, né, um estresse mecânico maior. Então, esses são os níveis que são mais acometidos. Como a hérnia de disco ela é causada pela ruptura do anel do disco, a principal causa são alterações degenerativas. Tá? Existem outras causas, como causas traumáticas, né, que a pessoa que teve uma queda, fez um esforço, acaba rompendo esse disco, mas a grande maioria, a pessoa já apresenta uma desidratação discal, então ele já apresenta aquela alteração que a gente conversou daquela vez, em relação à desidratação, ele já tem uma alteraçãozinha degenerativa, com desidratação, com abaulamento, ele já perdeu um pouquinho da sua altura, ele já está formando aquela barriguinha que seria que nem um pneu de carro que murcha. Essa é a principal característica de um disco que tem uma chance de romper. E o que a gente sente quando a gente tem uma hérnia de disco? Na grande maioria das vezes, a gente tem uma sequência de eventos. A gente teve o mau jeito, teve o esforço, né? Ou aconteceu de uma forma espontânea. A primeira coisa que vai acontecer é uma dor nas costas. É a lombalgia que a gente comentou no programa anterior. Então, a gente vai ter uma
dor nas costas quando há ruptura desse disco. Assim que esse conteúdo extravasa, normalmente depois de alguns dias inicia-se um processo inflamatório naquela região ali e uma irritação da raiz nervosa. Aí, a grande maioria das vezes, a gente vai desencadear a famosa ciática, aquela dor que irradia pela perna, que todo mundo conhece. Então, essa é a característica clínica de uma hernia de disco. Vai acontecer a ruptura do disco com desconforto nas costas, ou de imediato ou após alguns dias vai ter início a famosa dor ciática, que é a dor que irradia pela perna. Então, a hernia de disco ela é uma doença que, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, a gente vai ter uma resolução natural. Então não vai precisar fazer nenhum tipo de intervenção. O que a gente faz? A principal causa da dor é a inflamação. Então a gente tenta tratar essa inflamação. De que forma? A gente trata isso com medicamentos, seja via oral, seja injetável. A gente pode abrir mão de alguns procedimentos de dor, que são os bloqueios, que a gente vai falar mais lá para frente em alguns outros programas. E da fisioterapia, que faz parte desse tratamento e é um dos principais braços de alavanca aí para você sair da crise mais rápido. Na fisioterapia, a gente vai fazer um trabalho de identificação, de movimento de preferência, de postura de preferência, para poder aliviar um pouquinho a pressão dessa raiz e já ir desinflamando essa área da coluna para poder trazer um alívio de dor e uma retomada e atividade diária, seja ela de hábitos de vida diária em casa, seja do trabalho, seja retomar gradualmente a atividade física. Então, quem tem hernia de disco não necessariamente tem que ficar acamado ou em repouso. Tá? O tratamento ele vai depender muito do sintoma. Então, você vai fazer um repouso relativo numa fase mais intensa de dor, vai dar início ao tratamento medicamentoso e a reabilitação ela vai ajudar a acelerar esse processo, trabalhando componentes mecânicos, inflamatórios e posturais desse paciente. Então, como 90% das hérnias a gente não tem uma indicação de cirurgia, a história natural vai resolver e a gente vai dar uma ajuda à história natural, que seria a evolução natural da doença, com o tratamento conservador, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, um dos questionamentos muito comuns que a gente recebe no consultório é em relação o paciente falar: doutor, eu tenho hérnia há 20 anos, há 10 anos. Isso é uma situação muito incomum, muito infrequente. Tá? A hérnia de disco, quando a gente tem a ruptura do anel do disco e extravasa esse conteúdo interno, a grande maioria das vezes a gente vai ter uma tendência do nosso organismo reparar essa lesão e a gente vai reabsorver esse fragmento, tá? Isso não significa que esse fragmento ele vai entrar de novo no disco. Ele é reabsorvido, ele desaparece, E aí nós vamos ter alterações, degenerativas desse disco decorrentes dessa herniação, que às vezes elas vão passar desapercebidas sem nenhum tipo de repercussão. Então é fundamental fazer depois de uma crise de hernia de disco, um tratamento de prevenção. E essa prevenção, ela vem junto com mudanças de hábitos, atividade física regular, exercícios de estabilização e de fortalecimento da musculatura do tronco e do quadril, e também o uso de algumas medicações, principalmente suplementos, que ajudam a melhorar a nossa cartilagem e dão uma freada, desaceleram esse processo degenerativo natural da nossa coluna. E quando que opera uma hernia de disco, então? Quando falha esse tratamento conservador. Então, 5 a 10% das hérnias, elas vão ter uma evolução não tão boa. Então, uma persistência de dor, vai ter uma piora progressiva da força, esse paciente vai começar a apresentar uma fraqueza, uma dificuldade de fazer algum movimento, ou a gente vai ter uma alteração mais grave que se chama síndrome da cauda equina, que é uma alteração que é uma urgência, Uma hérnia muito volumosa, ela pode comprimir de forma aguda, as raízes da coluna e desencadear uma disfunção do funcionamento da bexiga, do intestino, alterações de sensação na região genital, no bumbum. Isso é uma urgência médica. Então, essas 3 situações são as principais causas de indicação cirúrgica. Quando falha o tratamento conservador, a gente tem a tendência de indicar cirurgia para quê? Para acelerar esse processo, para diminuir o risco de sequelas, de complicações a médio e longo prazo. Por quê? Quando a gente ultrapassa as
8 semanas de tratamento conservador, que seria tratamento com remédio, com reabilitação, repouso relativo, retomada da atividade física, a gente começa a desenvolver um processo de fibrose, de aderência naquela região. Isso altera o que a gente fala que é neurodinâmica, que é a mobilidade do nervo. Tá? Então, mesmo que essa hérnia tenha reabsorvido, ela vai manter uma cicatriz naquela região e o nosso nervo perde um pouco aquela mobilidade e a dor ciática ela pode persistir. Então, quando você tem essa evolução, né, de persistência de desconforto além de 6 a 8 semanas, a tendência hoje é a gente pensar realmente na cirurgia. Tá? Por quê? Porque hoje a gente tem técnicas muito menos agressivas que permitem a gente remover essa hérnia sem machucar a musculatura da coluna, que ela é super importante na estabilização e na prevenção, né, da degeneração da coluna. A gente usa uma técnica por vídeo que chama endoscopia de coluna, em que a gente coloca um dilatador e através do dilatador uma cânula e através dessa cânula uma câmera que vai até a região da hérnia e remove essa hérnia com uma lesão tecidual da musculatura, dos ligamentos e da parte óssea da coluna muito pequena. Tá? Isso permite uma alta, na grande maioria das vezes no mesmo dia, uma recuperação clínica de imediata daquela dor ciática e um retorno à vida normal em pouco tempo. Então, retornar ao trabalho, retornar a uma atividade física que não exige impacto, não exige muita carga, em um período muito curto de 7 a 15 dias. Então mandem suas dúvidas, né? Mandem sugestões, nós temos aqui o nosso WhatsApp, pode mandar nele qualquer dúvida, qualquer sugestão e nos sigam nas redes sociais, tá? Até o próximo programa. O programa Saúde em Dia vai chegando ao final hoje. Lembrando dos nossos canais, o YouTube, o Instagram, caso você queira rever algum episódio anterior, essas super dicas dos nossos especialistas convidados. Nossos canais, o WhatsApp, quer enviar uma pergunta, uma sugestão de pauta, a gente sempre é aberto aí a ter essa interação com vocês aí de casa. Nossos parceiros, o Indaiatuba Hospital, um hospital de pequeno e médio porte localizado em Indaiatuba, com um corpo clínico diferenciado, 30 especialidades e 100 médicos. O Instituto de Medicina de Alta Performance, um grupo composto por ortopedistas que atendem aqui em Indaiatuba e Campinas. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo sábado aqui no Saúde em Dia. Tchau, um abraço! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance. Novidade no seu Indaiatuba Hospital. A partir de agora, atendimentos urológicos passam a ser feitos sem necessidade de agendamento. Nossos urologistas de plantão estarão a postos para atender e tratar de dores fortes como cólica renal e pedra nos rins. Fique atento para os principais sintomas: dor lombar de forte intensidade, dor para urinar, sangue na urina. Percebendo alguns ou todos esses sintomas, venha até o Indaiatuba Hospital para atendimento e tratamento adequado, sem necessidade de agendamento. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando
Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital.